volta com o nosso papo sobre homossexualidade e espiritismo, lembrando que o espiritismo não é contra a homossexualidade, o espiritismo entende que a homossexualidade é um estágio de evolução do espírito. O Centro Espírita nunca impõe ensinamentos, todo homossexual é digno do nosso maior respeito. A homossexualidade não é uma doença. Deus ama todos nós da mesma maneira. Jesus nos ensinou que devemos amar-nos a nós mesmos, amar ao próximo, amar-nos uns aos outros, perdoar 70 vezes 7 nossos irmãos e amar os nossos inimigos. E para a gente continuar nosso papo, a gente tem o livro Após a Tempestade, uma psicografia de Divaldo Franco, escrito por Joana de Ângeles, que fala sobre sexualidade no capítulo 6. E aí Joana diz assim: a busca exorbitante da moderna inconsciência da civilização cibernética alcança as apressadas metas perseguidas e logo transfere os alvos arrojando-os para o futuro. Embora a ânsia enlouquecedora de viver-se o momento fugaz e tão somente para um instante fugir disso, tal conjuntura fez que se derrubassem os conceitos da velha ética, estruturando-se nova moral que a cada investida sofre vigorosa modificação, passando a feição das realidades amorais e mergulhando, por fim, no abissal fosso dos estados e das manifestações imorais. Agitando-se para conseguir a felicidade, o homem tecnicista defrontou o prazer e, perturbado pelo desbordar das sensações em clima febril, quão desesperador, coloca a mente no estudo das estrelas e os sentimentos nos estertores do instinto. Diferença expressiva medeia entre a felicidade e o prazer, o gozo físico e as emoções que produzem dita. Atirado a voragem de destruir a hipocrisia do passado e produzir o encontro com a autenticidade de consciência, o homem olvidou as medidas do equilíbrio, demolindo com o estridor da rebeldia sistemática os tabus e preconceitos, sem o necessário discernimento que o ajudasse a apresentar as substituições que serviriam de base para as conquistas que o alçariam às alegrias da plenitude. Vem destruindo por destruir. Em tais investidas, cujos ressaibos já tisnam os apetites perturbadoramente, o sexo foi dos que maior investimento de forças negativas recebeu. Da coação a que a intolerância o jugulava, como consequência da ignorância das suas sublimes funções e finalidades, passou a libertinagem com que se apresenta corrompido, em mixórdias repulsivas, nas quais se buscam expressões de gozo que o envilecem, o desnaturam e o desorganizam. Ontem tido por imundo, passou a nova conceituação como máquina de prazer, qual se o homem exclusivamente devesse viver para exercê-lo e não para, através dele, perpetuar sua espécie. De Freud libertando a Marcuse, licenciando abusivamente, há um pego de cultura técnica e desequilíbrio moral que não podem ser ignorados. Antes combatido no exercício das suas funções naturais, é agora pregoado como fonte de vida, em que, todavia, se acumpliciam tormentos sem conto para a nefanda orgia que ameaça a estrutura ética da humanidade, assolando a juventude, como a condená-la à desesperação, senão ao desvario irreversível. Incontestavelmente, o sexo exerce profunda influência na vida física, emocional e espiritual das criaturas. Santuário da procriação, fonte de nobres emulações e instrumento de renovação pela permuta de estímulos hormonais, a sexualidade tem sofrido a agressão apocalíptica dos momentos transitórios da regeneração espiritual que se opera no planeta. Aberrações e desacatos, violência e lascívia de mãos dadas avançam em desordem, conturbando agressivamente e deixando os rastros dos dissabores, das desilusões inomináveis e das frustrações em rios de lágrimas, em corredores sombrios de angústias e alucinações. Isto porque o sexo, sem a dignidade do amor, desarvora, embrutecendo os apetites que não se fazem saciar e ressurgem mais violentos, constrangedores. Das condenáveis críticas da mordacidade, da perseguição, o sexo saiu para a praça pública do desrespeito,
como a de esforçar-se dos padecimentos sofridos na suposição de que o extremo uso reabilitasse o erro da antiga coibição. O desconcerto atingiu as raias da desordem e o despudor corroeu os sentimentos que enobrecem a vida, facultando que cenas de desarranjo mental, emocional e fisiológico assumam cidadania nas suas paisagens de dor e desaire. Proliferam, então, à margem as chantagens, as perseguições, os despautérios, os aplausos, os crimes, em cenários de ridículo, em aflições obsessivas cruéis. Transsexualidade ou homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade e assexualidade que se exteriorizam no campo da forma ou nas sutis engrenagens da psique, têm suas nascentes e funções nas tecelagens do espírito. As expressões em que hoje a sexualidade se manifesta e recebe o ridículo ou a chacota, o aval, a imitação da sociedade, examinadas pelo lado espiritual, merecerão de futuro justo tratamento por legisladores e psicólogos, médicos e psiquiatras, educadores e sociólogos que terão corrigida a feição do problema, ensejando mais amplo entendimento nobre da vida em todas as suas manifestações e finalidades. Singularmente vinculada à anterioridade do espírito, a problemática do sexo exige carinho e caridade, respeito e dignificação. Organizado pela divindade para sublimes mistérios, não pode ser utilizado levianamente. Todo abuso impõe-lhe imposto de carência. Qualquer desconsideração esculpe-lhe desordem e tormento. Se te encontras num capítulo punitivo da sexualidade, fora da atividade significante para a qual o dotou o Criador, não te conspurques nem te degrades, mesmo que a mentalidade da época te seja favorável ou te aplauda. Preserva tuas forças morais e mantém o teu equilíbrio. Quando a ardência dos desejos te esfoguearem, lembra-te do lenitivo da oração e reconforta-te demoradamente. Não derrapes na alucinação, nem sorbas a taça licorosa, porém envenenada das satisfações torpes. Não te acumplicies ou te enredes no problema da emotividade sexual, mantendo o comércio mental, inspirando paixões, provocando tormentos, desequilibrando. Não sejas fator de desdita para ninguém. Se estás em regime de ordem, examina os que estão agoniados, os que padecem frigidez, exacerbação, os marcados por anomalias desta ou daquela natureza, os inquietados, os perseguidos em si mesmos. Se te defrontas em campo de prova sob uma ou outra imposição psíquica ou física, espero amanhã, não te apresses. O problema não será resolvido de um golpe, não devidamente cuidado, mas se agrava. A vida não fina no túmulo, não se encerrando toda somente na cápsula carnal. Transforma tuas limitações em forças e ama os ideais de enobrecimento da humanidade, com que te liberarás da compressão, encontrando a felicidade que há nelas. Ama, seja qual for a situação em que te depares, e esparze amor pelo caminho, semeando estrelas de esperanças. Amanhã elas brilharão para ti. O problema do sexo é do espírito, e somente do espírito virá para ele a solução. Assim cultiva o lar, atende a família, faze-te co-criador na obra de nosso Pai, coopera com os que transitam em dores e edifica na mentalidade geral o conceito segundo o qual o sexo é para a vida e não a vida para o sexo. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Se você gostou, dá a sua curtida, deixa o seu like para a gente ter o seu feedback. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a gente tem canal no YouTube, Instagram e Facebook. No YouTube você pode apertar o sininho para receber notificações. Se você tem alguma dúvida a respeito do conteúdo, coloque-a nos comentários abaixo do vídeo. A sua pode ser a nossa, pode ser a dos nossos colegas também. Se você acha importante essa explicação, compartilhe. Fico por aqui, desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.